Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal do Cantinho Botafoguense. Muito bem-vindos, meus nobres. Uma hora a conta chega, cara. Não tem jeito. E pelo visto, começou a chegar agora no Botafogo com juros e correções absurdas. Vamos falar, é apenas uma das contas que estão chegando, né? Temos gravíssimos problemas agora no setor defensivo, com a infeliz contusão do Caio, que chegou recentemente, tomou a posição titular por falta de opções e por mérito, já provou ser um zagueiraço. Em um vídeo anterior, já cheguei a falar também que, em minha opinião, o pouco que ele mostrou nessas partidas, comparado ao melhor do Bastos do ano passado, eu acho que o Caio tende a ser um parceiro bem melhor para o Barbosa, não desmerecendo o feito do angolano em 2024. Mas agora, meus amigos, sem peças de reposição, tendo liberado o Danilo Barbosa, que eventualmente podia quebrar, né? Agora tem que acertar até o tempo verbal, quebrar o galho na defesa, não tem outro jeito para o Botafogo. Vai saber o que a diretoria fará até o final da temporada. A janela fecha mais ou menos daqui a uns 20, 25 dias, então ainda tem tempo, mas na pressa, no desespero e, o mais importante, sem dinheiro para, a chance de o Botafogo não trazer efetivamente um zagueiro de confiança para casos emergenciais é muito grande. Vamos falar rapidamente sobre isso, mas antes eu gostaria de pedir a vocês, né, aquela colaboração, aquela força, para que, se você gostar desse vídeo, nos ajudar a chegar cada vez mais alvinegros. Então, o joinha é muito importante. Dê o like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Cantinho Botafoguense, inscreva-se. Tem um grupo de membros, o hype, os superchats durante os ao vivos. É muito importante. Já de antemão, peço a sua ajuda, a sua colaboração para. Valeu? Mas meus amigos, nós começamos o ano com Barbosa e Halter. Halter que já deveria ter saído já no ano passado. Impressionante, né? E o Bastos, uma incógnita, 10 meses sem jogar. Dizem as primeiras notícias agora pós-cirurgia, tardia cirurgia, né? Que ele volta a treinar em outubro. Se isso realmente for confirmado, vai voltar a treinar em outubro, cara, até recondicionar final de novembro. Enfim, cara, sinceramente, eu não deposito as fichas, infelizmente, no retorno do angolano para 2025. Para mim, isso é fato consumado. E tomara que a minha expectativa, né, seja contrariada. E aí, quem nos sobra? Trouxemos o Caio Pantaleão, vendemos o Jair, né? O Caio veio, assumiu a titularidade, com sobras, inclusive, tomou conta do setor defensivo, já é hoje uma das referências do time, com toda certeza. Barbosa, claro, intocável na quarta zaga, é o nosso titularíssimo. Excelente dupla de zaga, inclusive. Só que, todo mundo sabe, o Barbosa é um porra doida, cara. De vez em sempre ele vai tomar um cartão amarelo, de vez em sempre ele ficará suspenso a cada 4, 5 rodadas. Isso é um fato. Para a sua reserva imediata, a gente tem um bom David Ricardo. Esse sim, um achado do scout. Esse eu confesso. Queimou minha língua. Reserva do Barbosa, estamos bem. Mas e na reserva do Caio? Caio, que se machucou naquele péssimo jogo contra o Cruzeiro no intervalo, saiu e teve aí um breve diagnóstico, uma contusão na coxa, expectativa de um mês fora. Já é fato consumado, ele não disputará os 2 jogos contra a LDU na Libertadores, por exemplo. E até lá, a sequência de partidas que nós teremos pelo Brasileirão. Não temos reserva imediato para a zaga central. Desculpa, mas não dá para confiar em Cauã Branco e os outros Cauês do elenco alvinegro. Também tínhamos o Danilo Barbosa, ainda em contrato, né? Tinha um contrato até dezembro, que é volante por natureza, e pelo perfil, pelo porte físico, poderia muito bem nos ajudar ali na zaga central em casos emergenciais. E o Botafogo fez o quê? Simplesmente o liberou, confiando certamente num elenco que não existe. O Danilo seria muito útil hoje na primeira volância, que é a sua posição real,
e nesses casos agora, em que o Caio se machucou, ou eventualmente quando o Caio tomasse uma suspensão. Diante desse quadro crítico, não há outras opções, meus nobres. E aí, o que fazer, cara? Hoje, nós temos 3 opções dentro de casa. Todas elas... Ai, meu Deus, improvisos. Por exemplo, vamos dar as 3 opções e vocês vão falar para mim qual é a melhor. Primeira opção, que até foi utilizada no segundo tempo contra o Cruzeiro. Desloca o Barbosa para a zaga central, jogar no lado que não é o seu forte, ao lado do David Ricardo, que é um quarto zagueiro por natureza. Opção 1 é essa. Opção 2, Marçal como quarto zagueiro, improvisado, e o David Ricardo jogando na zaga central, também improvisado, no lado em que ele também não tem uma maior familiaridade. E opção 3, Barbosa na sua, e o nobre menino Newton Júnior, improvisado na zaga central. Qualquer outra opção diferente dessas 3 já seria uma completa insanidade, considerando que essas 3 por si só já são insanas da gente somente imaginar. E aí eu pergunto para você, nesse abismo, nesse precipício, cara, para tomar uma decisão, se você fosse o nobre digníssimo Ancelotti, qual você escolheria e por quê? Eu, cara, indignado, porque a gente já fala isso desde janeiro, não temos elenco, somos taxados muitas vezes como chatos e reclamões, eu escolheria a opção 1 por razões óbvias. Ao menos são 2 zagueiros, né, por natureza, David Ricardo e Barbosa. O Barbosa é o mais experiente, apesar de louco, é o mais técnico, então, nesse momento, meu irmão, no desespero, nessas 2 partidas contra a LDU, nessa sequência louca no Brasileirão, eu iria com David Ricardo na sua e Barbosa. Newton, jamais. Jamais. Nem na primeira volância, como é dele, quiçá na zaga. Marçal, idem. Primeiro que você deslocaria alguém para a zaga central, Barbosa e David Ricardo são canhotos, e o Marçal é um cara que escolhe quando quer jogar. A desculpa é do físico, né? Mas, porra, ele simplesmente escolhe quando quer jogar, a gente sabe disso. Então, diante dessas 3 opções, eu, Rodrigo, fico com a primeira. Eu pergunto para você, deixe nos comentários aí, nesse caos absoluto, sem o Caio Pantaleão por pelo menos um mês, sem o Bastos, muito provavelmente até o ano que vem, opção 1, 2 ou 3. Lembrando, o Botafogo ainda está atrás de um zagueiro. Falam num zagueiro aí do Atlético Goianiense, não conheço, já vi pouca coisa e não enchei meus olhos. Seria um reserva, e talvez até mesmo um reserva que não acrescente muita coisa, se comparado, por exemplo, a esse improviso aí de Barbosa, ou até mesmo do Newton. Então o Botafogo, agora que não tem dinheiro, corre quanto tempo? Tem que ter muita inteligência. Afinal de contas, calma, sempre teve. Desde janeiro está brincando aí de temporada. Aguardando a sua resposta, meus amigos, nós vamos aqui para a dica musical do Cantinho. Você sabe, todo vídeo aqui no Cantinho Botafoguense, seja ele gravado como este, ou um ao vivo, tem dica musical. E por isso, se liga aí. E a dica musical, meus nobres, é dos meus parceiros, meus amigos, meus companheiros de banda, cara. Muqueca de Rato aqui diretamente de Vila Velha, meu irmão. Muqueca de Rato do Fábio Muzini, Christian Paulista, Break, Fábio Break, agora o P. Pascoal, já tivemos o Sandrinho, o Bebê, meus parceiros de muitos anos de estrada, de bagunça. Amigos, eu posso chamá-los com toda certeza. E Muqueca é uma das bandas mais veneradas do Espírito Santo, com toda certeza, do hardcore nacional de todos os tempos. E eu escolhi esse disco aqui, meu irmão, que primeiramente é o primeiro full da banda, para mim o mais clássico, não o que eu mais gosto, mas o mais clássico. E, cara, por que a escolha dessa pérola, cara, dessa obra de arte aí, cara, Barulheira dos Infernos, tosco, início dos anos 90, cara. Sempre eu faço uma analogia com o tema proposto,
com a dica musical de hoje, que já está no descritivo desse vídeo, você sabe disso. Você escutará após se inscrever e der o joia. Porque tem uma música desse disco, que é a música que eu mais gosto, inclusive, que se chama Mente Positiva, cara. E no atual momento do Botafogo, nesse caos absoluto em que não temos zaga titular e nem opções para reserva, só com muitíssima mente positiva. E, portanto, meus nobres, dica musical de hoje é essa porrada aí, muqueca de rato aqui de Vila Velha. Espero que vocês gostem, quem não conhece, mas preparem os ouvidos. E diante disso, meus nobres, já me despeço, aguardando o seu comentário, a sua opinião e, claro, que você nos ajude a fazer o canal do Cantinho crescer sempre. Falou? Grande abraço, saudações alvinegros, até o próximo. Fui!